Oi, gente, eu sou o Isaac. Estamos aqui para mais um culto On Fire Kids. Vem comigo! Eu estou aqui para fazer a abertura, e a nossa abertura está lá nos Salmos 23, 4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo e tu me protege e me dirige. E o que aqui está falando? Que mesmo que a gente está andando lá por um vale escuro, Deus bota sua mão ali para guiar a gente, para colocar tudo naquele vale escuro de luz, para fazer um vale de luz, para a gente conseguir ver para onde a gente está indo. E Ele nos ama e nos dirige. A gente não dirige um carro assim. Então Deus nos dirige, Ele dirige para onde a gente tem que ir, para onde a gente tem que levar a palavra de Deus. A gente não pode ir para qualquer lugar e não pode levar a palavra de Deus para onde a gente quer. A gente tem que levar a palavra de Deus para onde Deus manda. Então essa foi a minha abertura de hoje. Tchau! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Tia Sabrina na área. E hoje eu vim dar os nossos recadinhos para vocês. Então vamos começar bem rápido, porque aqui a gente é agilidade. Tia tá brincando. Mas vamos lá. A gente começa com as nossas atividades na segunda-feira. A tia Su vai colocar no grupo dos pais, às 9 horas da manhã, o Devocional Kids. Então, pai, você que está aí assistindo, fique ligado no grupo dos pais. Lá a gente passa todas as informações em relação ao nosso Ministério On Fire Kids. Então, você precisa ficar ligadinho lá. Então, os devocionais saem na segunda-feira e você vai desenvolvê-lo com o seu filho. Mas a tia Su vai deixar tudo explicadinho para vocês lá, beleza? Então, segunda-feira, 9 horas da manhã, devocional. E na quarta, nós temos as nossas células. Células Kids começam às 8 horas. Tirando a minha, começa às 19 horas. Então, se você que está aí em casa não consegue ir às 8 horas ou depois das 8 fica mais complicado para você, pai, ou para sua criança, vá na célula da tia Sá aqui, que começa às 19 horas. Se você não pode às 19 horas, vá na célula das 8. Gente, eu creio que vai ter uma célula que vai ser perfeita para você e vai ser muito, muito, muito legal você se divertir e aprender mais de Cristo com a gente. E sábado nós temos o nosso Encontro Kids. Eu creio que vai ser uma bênção, então não fique de fora. Começa às 3 horas da tarde. Pai, faça a inscrição do seu filho. Não deixe ele perder essa diversão e esse aprendizado com a gente. O último encontro foi muito legal e eu creio que esse não vai ser diferente. Então, vem com a gente. Faça sua inscrição. Se você, pai, gostaria de vir, nos avise também, porque eu creio que para você também vai ser legal. Então, gente, para mais informações, você que está aí não tem contato com a gente, ou muito menos está no grupo dos pais, nos chame nos direct do Instagram, que eu creio que vai ter uma pessoa do Ministério On Fire Kids que vai poder te responder e achar a célula ou te informar naquilo que você precisa, beleza? Então era isso, crianças. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e vamos para a palavra. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Gabi e dessa vez a tia não caiu, né? Porque a tia sempre cai. Chama a tia Gabi cai. Brincadeira, gente, é porque eu giro e eu fico tonta. Aí cai, né? Não tem jeito. Bom, crianças, o tema do nosso culto de hoje é Deus tem poder para me proteger. Quero fazer uma pergunta para vocês. Deus, ele já te protegeu? Você lembra de uma experiência aí que Deus, ele te protegeu? Você lembra? Bom, gente, vou contar para vocês como Deus ele me protegeu. Vou contar uma experiência para vocês. Quando eu era pequena, gente, lá na minha casa, eu tava lá, e aí, se eu não me engano, acho que era minha tia. E ela tava lá, acho que lavando louça, e ela tava limpando o prato. Aí quando vai limpar o prato, faz o barulhinho, né? Pá, 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 pá. Quando vai jogar a comida, o resto de comida no lixo.
E ela estava fazendo isso. E ali eu fiquei com muito medo, porque já era muito tarde. E ali eu ela ficou batendo. E eu fiquei com muito medo. Aí eu comecei a falar, vó, eu tô com medo, vó, eu tô com medo. Aí sabe o que meu avô fez? Meu avô levantou e orou por mim. E vocês acreditam que meu medo passou? Olha, foi livramento de Deus, né? Porque Deus ele me protegeu para não ficar mais com medo. Teve uma vez na célula também que eu tava com muita dor de cabeça. Aí as crianças falaram assim, tia, eu vou orar por você, tia, eu vou orar por você. Aí as crianças vieram orar por mim, né? Porque já pensou, se eu tivesse com dor de cabeça, a célula não seria boa, porque a gente estaria meio ruim, né? Mas as crianças iam orar por mim. E vocês acreditam que a dor de cabeça passou mesmo? Passou na hora. Tá vendo como Deus me protegeu? Deixa eu lembrar outra coisa também. Teve uma vez que eu fui para a escola. Eu estava indo para a escola e aí começou a passar um monte de polícia. Aí eu já fiquei, oxe, o que será que aconteceu? Isso foi esse ano. O que será que aconteceu? Um monte de polícia passando. Aí quando eu estava chegando na minha escola, lá da minha escola tem um posto de saúde. Quando eu estava chegando na minha escola, a mulher falou assim, olha, toma cuidado, que acabou de passar um monte de bandido aqui, assaltando, toma cuidado. Gente, isso era 10 minutos antes de eu chegar no lugar. Imagine se eu estivesse lá. Tá vendo como foi um livramento de Deus? Porque no momento que eles assaltaram, era para mim estar passando ali, só que eu estava muito atrasada. Tá vendo como foi um livramento de Deus? Muitas vezes nós nos atrasamos, acontece coisa nas nossas vidas, é porque é livramento de Deus. Sabia? E sabia que Deus ele não só protege os adultos, ele não só protege os adolescentes, os jovens, não. Ele protege vocês, crianças também. Ele protege a gente. Lá em Salmos 91 diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. E é assim que é com o Senhor também. Mas por quê? Porque o Senhor ele está nos protegendo. A todos os momentos o Senhor está do nosso lado. Não importa se você é criança, não importa a sua idade, o Senhor ele sempre está protegendo, até mesmo os bebezinhos, porque o Senhor ele protege a gente, ele sempre quer o nosso melhor, né? Uma pessoa quando ela quer o bem, ela protege a outra. E Deus ele quer o nosso bem. Por isso, ele sempre está nos protegendo. E vocês sabiam também que na Bíblia, Moisés, ele também viveu a proteção de Deus? Vamos lá ver isso? Moisés fala de habitar num lugar secreto, na sombra de Deus. Talvez, gente, ele estava falando de uma caverna, né? A gente está ali dentro, ele está ali dentro de uma caverna, se protegendo, né? Um abrigo. Será que é? Na verdade, não. Sabe por quê? Porque Deus, ele é o nosso abrigo. Ali, quando Moisés ele fala de habitar num lugar secreto, não quer dizer de você em um lugar que ninguém saiba. Ele quer dizer num lugar no Senhor. Quando nós habitamos no Senhor. Porque é um lugar secreto. Um lugar secreto que tem proteção? Às vezes, né? No Senhor, nós temos proteção. Quando nós estamos no Senhor, nós temos a proteção dele com a gente. E Moisés estava falando disso, da proteção de Deus. Porque Deus, ele nos abriga do perigo, né? Ele nos abriga em um lugar de segurança, um lugar de proteção. A tia sempre fala, né, que quando nós aceitamos Jesus, diversas coisas vêm. E realmente, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, diversas coisas vêm para nos ajudar. E certamente também é a proteção. Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus, ele nos abriga do perigo. Então, ele nos protege do perigo também. Gente, da mesma forma que eu contei para vocês que Deus ele me protegeu, Moisés contou histórias sobre como Deus o protegeu. Da mesma forma, gente, que eu falei para vocês como Deus ele me protegeu, eu tenho certeza que vocês aí também podem contar alguma coisa, algum lugar ou algum fato em que Deus ele te protegeu também. Tia Sabrina, Deus já te protegeu de alguma coisa? E você, tia Alanis? Elas falaram que sim, gente. Então, fala aí que sim, fala de novo para eles ouvirem. Tá vendo? Elas falaram que sim. Todos nós já fomos protegidos por Deus. Amém? Assim como Moisés também contou histórias de como ele foi protegido por Deus. Vamos lá ver? A proteção de Deus era tão grande com Moisés que todo Moisés, ele sentia que ele estava debaixo de uma fortaleza, debaixo da proteção de Deus. E realmente ele estava.
Qualquer coisinha que Moisés ele precisava, que ele estava passando por perigo, ele pedia ajuda para Deus, ele pedia proteção de Deus. E Deus certamente protegia Moisés, né? Moisés, gente, ele sabia que Satanás, muitas vezes, tenta destruir o povo de Deus. E realmente, até hoje, né? Não só naquela época que Moisés vivia, não só naquela época, até hoje, Satanás, ele quer destruir as pessoas. Então, Moisés, ele sabia que muitas vezes Satanás, ele queria destruir o povo de Deus. E ele vai tentar prender você na sua armadilha. Assim como o caçador de um pássaro tentava caçar passarinhos. Né? Quando um caçador de pássaro quer pegar um passarinho, o que ele faz? Ele pega um passarinho e guarda na gaiola. Muitas vezes, Satanás, ele quer fazer isso com o povo de Deus, não é verdade? Né? Ele quer prender numa gaiola, mas nós somos livres. O Senhor nos fez livres. Gente, Deus, ele tem um grande poder de nos proteger. Ali como Deus, ele protegia Moisés e protegia também o povo dele, né? O Senhor, ele também nos protege. Ali quando eles foram atravessar o Mar Vermelho, que o mar se abriu, ali o Senhor protegeu eles. Já pensou se o mar fechasse? Do nada, né? O Senhor, ele protegeu eles também. Ali foi uma proteção de Deus sobre a vida deles. E a todos os momentos, até mesmo sem a gente perceber, o Senhor, ele está nos protegendo. E também Moisés descreveu o poder de Deus para proteger o seu povo, né? Deus, ele sabia o perigo que Moisés se encontrava. Moisés conseguiu ter paz naquelas circunstâncias difíceis. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha Deus. Muitas vezes acontecem muitas coisas nas nossas vidas que nós ficamos o quê? Nós ficamos desesperados. E Moisés, ele poderia ter ficado assim. Só que ele não ficou assim porque ele sabia que Deus, ele estava protegendo ele, porque ele sabia que a proteção de Deus estava com ele, que Deus estava ao lado dele e Deus era suficiente, poderoso para resolver qualquer coisa. Deus, ele também está com você. Assim como ele estava com Moisés, para proteger ele de todas as coisas que ele estava fazendo, o Senhor, ele também está com a gente. O Senhor, ele está ao nosso lado a todos os momentos, nos protegendo. Ele tem essa capacidade de nos proteger de todas as coisas, até das coisas que a gente jamais imaginaria. O Senhor, ele sempre está nos protegendo. Pensa aí. Um homem grande. Será que se ele estivesse do nosso lado, nós teríamos medo? Claro que não, né? E assim é da mesma forma. O Senhor, ele é maior que esse homem aí que você pensou. Ele é muito maior, muito melhor. Ele nos dá maior proteção. Se a gente confia nesse homem para nos proteger, se a gente não tem medo, assim nós devemos ser com o Senhor também. Quando nós estamos com o Senhor a todos os momentos, nós não precisamos ter medo das coisas que vão acontecer, né? Vou contar uma coisa para vocês. Outro dia, eu estava com a tia Sabrina, e era noite, né? Aí a gente foi sair na rua. Aí sempre quando passa uma moto, a gente fica com o quê? Com medo. Aí tava lá a moto ia passar. Aí a gente, dois caras numa moto. Aí a gente falou assim... Aí eu pensei, né? Não sei se a tia Sabrina pensou. Mas eu não preciso ter medo, porque eu tô com Deus. A gente até falou, acho, né? A gente tá com Deus, a gente não precisa ter medo. Minhas amigas sempre falavam isso pra mim. Gabi, você não precisa ter medo, porque o Senhor está com você. E muitas vezes nós esquecemos disso e nós ficamos com medo. Mas nós esquecemos que quem nos protege é Deus. E Deus, ele não dorme. A todos os momentos, ele está do nosso lado, ele está nos protegendo. E Deus, ele pode nos proteger de todas as coisas. Seja uma coisa pequenininha, seja uma coisa média, seja uma coisa grande. De todas as coisas, o Senhor pode nos proteger. De todas as coisas, o Senhor, ele sempre está com a gente para nos proteger. Amém? Deus, ele envia os seus anjos para proteger você aonde quer que você vá. Assim comigo, aonde quer que eu vá, o Senhor, ele está comigo e ele envia os seus anjos também
para me proteger e para te proteger. Crianças, tem outra experiência na Bíblia também, de Daniel. Daniel, quando ele estava na cova dos leões, ele poderia ter ficado com muito medo, né? Os leões, ele poderia ter atacado, os leões, eles poderiam ter ido atacar Daniel, né? Só que a proteção de Deus estava com Daniel. Deus, ele estava ali protegendo Daniel. A todo momento, Daniel estava ali calmo. Daniel não ficou com medo, por quê? Porque ele sabia que Deus estava protegendo ele. Ele sabia que Deus poderia ajudar ele, né? E vocês veem assim, se a gente vê um leão hoje em dia, a gente vai ficar com medo, né? Porque ele vai vir correndo, ou ele vai fazer o barulho lá dele que ele faz. Então, gente, assim como Deus, ele protegeu Daniel, o Senhor, ele tem a capacidade de nos proteger também no nosso dia a dia. Se Deus, ele foi capaz de proteger Daniel dos leões, o Senhor, ele também pode nos proteger. Assim como Deus, ele foi capaz de proteger Moisés e o povo dele, ele também é capaz de nos proteger de todas as coisas. Como eu falei para vocês, pode ser uma coisa pequenininha, uma coisa média, ou uma coisa extremamente grande. O Senhor, ele é capaz de nos proteger, porque o Senhor, ele sempre está com a gente. Mas para isso nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a colocar a nossa confiança no Senhor. Nós não podemos ter medo. Claro que às vezes o medo vem, a gente fica com medinho, mas nós precisamos aprender a falar, olha, medo, eu tenho Deus, eu não preciso ter medo. Quero dar uma dica, quando você estiver com medo, fala, olha, eu não posso ter medo, porque o Senhor está comigo. Ou ora, porque o medo vai embora. Todas as vezes que acontece alguma coisa e eu fico com medo, eu oro para o Senhor e aí o meu medo vai, embora. E é simples, né? Muitas vezes a gente fala que é difícil, mas não é difícil. Porque se a gente parar para pensar, o Senhor, ele sempre está com a gente. A proteção de Deus, ela sempre está com a gente a todos os momentos. Eu estou aqui, o Senhor está me protegendo. Os anjos dele. E o Senhor também, ele envia anjos para nos proteger. Bom, gente, para a gente finalizar, a tia vai ler para vocês lá em Salmos 91. Vamos lá ler com a tia? Vou ler Salmos 91 para vocês na versão NTLH, que diz assim: Deus, o nosso protetor. A pessoa que procura segurança no Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele cobrirá com as suas asas, debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 sejam mortas ao seu lado, 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo, aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles. Nas horas de aflições, eu os livrarei e farei que sejam respeitados. Como recompensa, lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o Salvador. Então, esses salmos, quando você estiver com medo, quando você precisar da proteção de Deus, lembre-se dos Salmos 91. Vai lá e leia os Salmos 91. Porque aqui diz que o Senhor, ele manda os anjos nos guardar. Que os anjos estão ao nosso lado todos os momentos. Aqui diz que 10.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas o Senhor vai estar comigo. O Senhor vai estar me protegendo. E assim como você também. Porque o Senhor, ele quer o nosso bem. O Senhor, ele sempre quer o nosso bem, sempre quer o nosso melhor, sempre quer nos proteger. Porque um pai, ele protege o filho. E assim é o Senhor com a gente. O Senhor, ele é o nosso pai e ele nos protege também. Amém, crianças? Então, essa foi a palavra de hoje. Espero muito que vocês tenham entendido,
que vocês tenham gostado. Lembre-se que você não precisa ter medo, porque o Senhor sempre está do seu lado. O Senhor sempre está te protegendo. Amém, crianças? Então, essa foi a palavra de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou me despedindo por aqui e um beijo até semana que vem. Eu amo muito, 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 muito vocês. Um beijo. Tchau. Oi, crianças! Tia Sá voltou! E como sempre, vocês sabem que se eu volto depois da palavra, porque nós temos uma Dinâmica! E eu trouxe a tia Alanis, né, porque eu não sou boba nem nada, para nos ajudar na nossa dinâmica. Então, hoje a gente tem aqui, ó, um palito de churrasco e 2 bexigas. Calma aí. Tia, tem uma só. Não, tem 2. Tem uma aqui. É, gente, é blogueira, tá vendo? Tem que focar bonitinho. Que sim, que um. Vamos lá, gente. Então, bora para a dinâmica. Essa bexiga, ela representa as nossas vidas, quando nós estamos cheios de Deus. Tá vendo como essa bexiga tá bem grande? Tia Alanis que encheu. Bem grandona. Então, ela representa a gente, quando nós estamos cheios de Deus. E esse palito de churrasco, eu vou dar para a tia Alanis, para ela focar na câmera. Esse palito de churrasco, ele representa as provações na nossa vida. Então, quando nós damos lugar ao diabo, ficamos tristes pelas preocupações, olha o que acontece. A gente explode, a gente se esvazia. A gente fica dessa forma aqui, ó. Mostra aí para eles, tia Alanis. Vazios, por causa que a gente colocou as nossas preocupações nas provações e não em Deus. Então nós somos, ó, furados. E o Espírito Santo, ele não quer isso para as nossas vidas. Nós precisamos confiar em Deus, que mesmo em meio às provações, nós estaremos fortes. Então, a tia Alanis, ela vai representar Deus agora e ela vai nos encher de Deus. Vamos lá, tia Alanis. Olha como ela está enchendo, tá vendo? Isso é resultado do quê? De quando nós confiamos em Deus, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós entendemos que independente do que aconteça, o Senhor, Ele sempre está conosco. Então, crianças, tivemos um probleminha técnico aqui. Coitada da tia Alanis, estava gastando todo o ar dela e a bexiga estava furada. Mas vamos lá. Voltando. Então, quando nós damos lugar às provações, nós ficamos como, ó? Vazios de Deus, tá vendo? Ali a gente fica tão preocupado que a gente, ó, estoura. E a gente fica assim, dessa forma. Só que quando nós confiamos em Deus, o que acontece, tia Alanis, nós somos cheios. A tia Alanis agora representa o Senhor nos enchendo dele. Então, quando nós confiamos, nós oramos, nós entregamos todo o controle nas mãos de Deus, nós ficamos cheios e lindos de novo. E mesmo que venham as provações, nós vamos estar fortes para poder vencer elas. Amém, crianças? Vocês gostaram da dinâmica? Conta pra mim e pra tia Alanis se vocês gostaram. Eu vou trazer a tia Alanis para fazer dinâmica mais vezes comigo. Beleza, crianças? Então, nós ficamos por aqui. Manda beijo, tia Alanis, pra eles. Beijo, gente. Até semana que vem. Um beijo e finalizado o check. Tchau, crianças. Ele protege. Não é um lugar que os leões, eles são ferozes, né? Eles são ferozes. Ele que tudo criou. Vamos cantar. Como é que começa essa música? Não sei. Minions! Ela fica no meu pescoço. Finalizado o check.